Este é o quarto episódio da série História do Rock Brasileiro. Permanecemos em São Paulo para mostrar um pouco mais da epidemia de roqueiros que nasceu no bairro da Pompeia nos anos 70. O próprio Maiden é de 67, quer dizer, naquela época tinha muitas bandas de rock. Mesmo hoje em dia, a Pompeia mantém a tradição com o André Cristóvão, né? A Pompeia deu Maiden Brasil, deu Tutti Frutti com a Rita Lee, deu Mutantes e uma pá de bandas que tinha naquela época. O Maiden é uma das grandes paixões de minha vida. Eles são mais antigos que os Rolling Stones. É uma coisa, porque cada ano no rock and roll significa 2 séculos. Aí é fogo, e o Maiden está lá, com o Oswaldão, com o Celção, os Vecchiones. Isso é importantíssimo. Que no começo a gente fazia uma cover, né? De Stones, de diversos grupos. E eu acho que em 71 ou 72 a gente começou a fazer o nosso próprio trabalho. A gente se juntou com 2 amigos que estavam cursando o científico com a gente no Colégio Oswaldo Cruz na época, e mais um amigo meu que tinha feito o ginásio comigo. E a gente deu o pontapé inicial com cinco pessoas. Eu, meu irmão, nas guitarras, o Alberto no baixo, Cornélios no vocal e o Celso Cebolinha na bateria. O grande forte do Maiden Brasil é exatamente porque eles faziam um tipo de som bem original, um rock and roll, enquanto o pessoal fazia um rock muito progressivo, o Maiden Brasil mantinha aquela coisa de Rolling Stones, bem pesado. Era uma banda que agitava muito a galera. O pessoal curtia demais essa banda Maiden Brasil, que por sinal existem até hoje. São 8 discos e mais 4 coletâneas, são 12 no total. Foram 4 nos anos 70, Made in Brasil em 74, Jack Stripador em 76, Paulicedes Vairada 78, Minha Vida é Rock and Roll em 80. Nos anos 80 nós fizemos mais o Deus Salvo, o Rock Alivia e o Made Pirata volume 1 e volume 2. Fiz um disco maravilhoso com eles. O disco é muito década de 70, porque foi feito em 76, chamado Jack o Estripador. É maravilhoso, porque tem todas as informações e com aquela coisa do Maiden, aquela coisa, sabe, bem terra a terra do Maiden. E aí, quando fomos excursionar, o Oswaldo me pediu, o Oswaldo Vecchione, me pediu para dirigir o show do Maiden. Eu falei assim, eu não posso dirigir esse show. Esse show é indirigível. Eu quero é fazer backing vocal. E aí entrei pro Maiden fazendo backing vocal. Mas só que para não atrapalhar, eu desligava o microfone e era só eu fazendo maravilha. Cheio de chales, cheio de coisas, totalmente glitter, sabe? Maravilhoso. O Ezequiel Neves é um jornalista que nos anos 70 ele teve uma importância muito grande, porque tudo que ele escrevia era o que o pessoal lia sobre rock, né? Realmente, como jornalista, nota 10. Como cantor, nota 0. Como é que era fazer rock na época da ditadura, da repressão? Foi barra. Principalmente assim a nível de... Nós tivemos muita letra censurada, eu fui chamado 2 vezes na censura federal para dar explicação sobre letras.
A gente teve um show em 77 que a gente correu o Brasil, chamado Massacre, e os caras também nos chamaram lá para dar explicação o que era esse massacre, por que a gente botou um tanque de guerra em cima do palco, com a bateria em cima do tanque, mandaram serrar metade do canhão do tanque. Foi barra, quer dizer, não foi mole, né? A tendência do rock nos anos 70, muita gente achava que os músicos, né? Que depois formaram o público. Muita gente achava que tocar o rock básico de 3 acordes já não era um lance, né? Quer dizer, não é o meu caso que eu valorizo até hoje, esse lado simples do rock, né? Que você com 3 notas conseguir fazer dançar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, quer dizer, você precisa ter competência só com 3 notas levantar a galera, né? Mas tinha um pessoal, quer dizer, aquele pessoal mais técnico, começou a fazer um trabalho mais fechado, mais hermético e puxou essa tendência, né? Um rock meio voltado para o jazz, né? Um jazz rock, né? A tecnologia ficou muito elaborada. Em vez de 12 canais, a gente tinha 24, a gente tinha 48, e o rock perdeu essa essência, essa coisa epidérmica. Porque o progressivo, garotinhos, tá com nada. A parte musical, algumas são minhas, de outros guitarristas que participaram da banda, de amigos. Cornelius, para mim, talvez o melhor vocalista de rock que já pintou por aqui. Grande intérprete do rock and roll, um recurso vocal fora do comum, tinha uma presença de palco que era maravilhosa. Foi realmente um andrógeno, né? Um andrógeno, então, com aquela coisa de secos e molhados, aquela coisa de Ney Matogrosso, aquela confusão toda daquela época. Eu nunca vi ninguém que tenha o timbre de voz e a performance dele em palco, que acabou parando de cantar, de fazer shows. Deixou de ser roqueiro, né? Porque roqueiro não é só aquele lance de gostar de escutar rock, ou de cantar rock, ou de tocar rock. Eu acho que o roqueiro é o cara que tem que viver o rock, né? Ele tem que ser o roqueiro quando acorda, quando vai escovar o dente, quando vai almoçar, quando vai dormir, quando tá fazendo amor com a gatinha. Rock and roll é a vida do cara, né? Se ele não vive isso, ele deixa de ser roqueiro. Eu acho esse programa uma bobagem. Rock and roll não se conceitua. Dança! Patrulha do Espaço foi uma banda que eu fiz com o Arnaldo. Ele me deu o crédito de escolher um baterista e um guitarrista para ser feito o trio que iria acompanhá-lo no caso. Então eu chamei o John Flavin, chamei o Júnior, que na época eram os caras mais qualificados para fazer esse tipo de trabalho. O Coquinho, para quem não sabe, contrabaixista da Pompeia, que montou a Patrulha do Espaço com o Arnaldo Batista quando ele saiu dos Mutantes, né? Quando se desligou dos Mutantes. Mas o Coquinho já era meu amigo desde moleque e tal. Acho que o primeiro acorde no violão que eu dei, o Coquinho estava do lado. Um baixista bem importante, morou com o Sérgio Dias. Ele era bem próximo da gente. A Patrulha foi formada com o Júnior. Quando saiu do Made, ele se juntou com o Arnaldo
dos Mutantes e formou a Patrulha do Espaço, né? Era uma das primeiras bandas pesadas a tocar pesado no Brasil, né? Rock pesado pra valer. Legal o som deles. Eu estava numa época da minha vida, né, onde eu me aproximava bastante da garagem e do porão, no sentido de criatividade com amplificadores precários, totalmente, né? Então, eu me juntei a alguns músicos e consegui fazer um conjunto que a gente usava como amplificador de voz a vitrola ligada no microfone, da microfonia, usar um piano para ensaiar, e era muito bem de fundo de garagem o conjunto. Então a gente gravou e foi o resultado que todos ouviram. No sentido de precário, foi rústico ao extremo, e pode ser bonito se visto desse sentido. Bateria, ritmo. Foi uma coisa que na minha vida pegou tipo uma gaveta que abriu na minha mente, eu enchi com a música que eu era capaz de fazer e fechei. O rock and roll, irremediavelmente, não vai acabar nunca. Enquanto tiver um garoto e uma garagem, o rock and roll vai rolar. Nesta segunda parte do programa, mostraremos onde Rita Lee foi passear depois dos Mutantes. E dois dos maiores guitarristas da cena rock, Luiz Carlini e o legendário Lenny. O Lenny era dessa turma, o Lenny era amigo do Serginho e do Arnaldo. O Lenny teve um percurso, um guitarrista extraordinário, né? Tocava de tudo, tocava vários estilos do jazz, vários estilos do jazz, vários estilos do rock, vários estilos brasileiros, era capaz de fazer também samba, coisas incríveis. Dos jovens cabeludos, foi o guitarrista, ele e Serginho, os dois grandes guitarristas. Ele ainda mais incrível por essa complexidade que o Serginho só veio a obter depois, ele já tinha. O Lenny foi um cara muito importante na minha vida, porque ele era um garoto, um moleque, tocava demais guitarra. O Lenny, para mim, foi o maior guitarrista de todos os tempos. Grande amigo, eterno amigo que eu tenho até hoje. O cara que, quando eu saí de Salvador, me estendeu a mão para me hospedar na casa dele, quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Eu me lembro que ele me mostrou um arranjo de Eu Preciso Aprender a Ser Só, que eu aprendi acho que 70% da harmonia que eu sei até hoje dentro daquele arranjo. Nós cansamos de gravar coisas com o Lenny para discos da Gal Costa, da Nara Leão e mais alguém que eu não lembro, talvez da Bethânia também, onde a gente fazia só a base, né? Gravava só a base, uma coisinha ou outra, e a voz, e aí chamava o Lenny, e simplesmente punha ele no estúdio. Eu acho que nós tivemos essa coragem de fazer esse tipo de coisa, botar um cara dentro do estúdio e dizer para ele, agora você põe aquilo que você acha legal por aí. Ele acabou vindo tocar com o Caetano. Tocou Atrás do Trio Elétrico, né, que foi a primeira gravação do Lenny conosco, com a turma. Lenny é um grande gênio, né? Grande gênio. O Lenny
é a música que está eternamente dentro de mim e que eu tenho assim uma lembrança eterna dele, daquele garoto maravilhoso chinês, que eu chamava ele de chinês, e um dos maiores músicos do universo, uma técnica fantástica, tudo. Acho que toda a relação que eu tenho com a guitarra, todas as frases que eu conservo até hoje, pertence a você, né? Você sabe disso. Bem-vindos à caverna do rock and roll. Ele morava perto dos Mutantes e ele assistia todos os ensaios dos Mutantes. E o professor dele não precisa dizer nada mais, nada menos do que o Serginho, o grande guitarrista dos Mutantes. Eu conheci Carlini bem pequenininho e vi o Carlini dar os primeiros acordes na guitarra. Agora ele tem uma coisa que poucos guitarristas conseguem ter. Ele tem o feeling do rock and roll. Ele toca rock como se deve tocar. A primeira banda que participei tocando guitarra chamava-se Spectral Zoo. Era uma banda da Casa Verde. Eu comecei a tocar com eles e fiz um show em 1970 no MASP. E então eu comecei a tocar assim, tentando montar alguma coisa, até que eu vinha montar a minha banda mesmo, que eu já comecei a compor, sabe, sempre assim. Já. Então a banda chamava-se Lisergia, eu compunha, já era com o Lee Marcucci, com o Rufino e tal. Era o começo do que viria a ser o Tutti Frutti, né? A Rita saiu dos Mutantes, me chamou para fazer uma dupla, as Cilibrinas do Éden, né? E a gente se apresentou na abertura do AMB. Ela entrou com uma cartola, com umas asas de anjo, me empurraram no palco, né? Falou, são vocês. Eu fiquei olhando assim, bum, me empurraram. Tinha 19 anos. Depois de um tempo que ela que desfez a dupla, tal, se fechou, tal, ela voltou em casa e falou, pô, vamos tocar junto, não sei o quê, nananã, vamos montar, chamar uma banda e tal. E os meninos eram vizinhos, né? O Luiz era vizinho duas casas depois, né? Do Arnaldo e do Sérgio, da casa dos pais. E ele tinha uma banda chamada Lisergia, né? Mas a gente chegou com uma série de músicas, eu tinha um monte de pedaços de coisas, de riffs prontos e tal, minhas ideias e tal, da banda tinha algumas coisas, a Rita tinha outras e tal, a Cilibrinas já tocava alguma parte de um repertório, a gente juntou tudo isso daí. Agora lá em casa todo mundo vai saber, o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer, e todo mundo olhou. Com água na boca, muita gente ficou. Nós ensaiávamos no porão do Teatro Ruth Escobar. E aí nós estreamos, ficamos um mês em cartaz. Foi a primeira aparição de Rita Lee Tutti Frutti. Rock and roll, rock and roll. Rita Lee Tutti Frutti. A gente andava muito junto, era banda mesmo, virava família. Ia no cinema junto, ia no show dos outros, todos juntos, assim. A Rita ia junto, assim. Na época, pra ser sincero, nós não tínhamos equipamento, né? Porque o rock and roll foi feito
assim, pô, na raça, né? No Brasil não tínhamos nem dinheiro nem equipamento, né? Sim. Porque, sabe, não tinha importação, então era a dificuldade toda, assim, para fazer o que a gente... Pô, porque a gente se espelhava, pô, você ouvia os Rolling Stones, você ouvia o Led Zeppelin, eu quero fazer esse som. Com o quê, meu irmão? Você tem uma vassoura e uma ratoeira, o cara tem 5 Marshalls e uma Les Paul. E o culpado dessa chuva toda é o sol que não para de nascer. Primeiro Hollywood Rock, primeira edição do festival, porque esse festival, ele ia ser num lugar, depois ele mudou para outro, ele foi no campo do Botafogo, no Rio de Janeiro. E nesse dia caiu um toró do cacete, cara. Eu tinha voltado pro hotel em Santa Teresa, que é de um Fusca, e, pô, cheguei meio atrasado no show, o trânsito todo parado, tava o Eric Clapton, tava nesse show. Ele assistiu o show, mas assim, choveu demais. E eu me lembro que quando eu cheguei no palco, eu tinha deixado a guitarra assim, no lugar, tinha um buraco na lona, choveu, ela estava ensopada quando eu peguei. Terrível. O disco mais premiado, é o melhor disco, que é o Fruto Proibido, é o disco do Ovelha Negra. É um disco que tem o Agora Só Falta Você, a música que eu fiz com a Rita, tem o Ovelha Negra, que é acho que um grande hit da Rita Lee. Sim. Foi quando eu consegui, a música que tem o solo que eu fiz. Esse solo é assim, o Ovelha Negra já estava gravado, o disco estava em processo de mixagem, né? Estava mixando o disco. E eu estava ouvindo o Ovelha Negra, assim, aquela base indo embora, se despedindo, assim, abaixando o volume, eu, porra, falta alguma coisa aí, sabe? Aquela base só sem nada, o negócio abaixando. Tanto que eu fiquei pensando naquilo, eu sonhei com o solo, eu acordei assobiando o Ovelha Negra, né? E aí, pô, comecei a tocar e tal, em cima, puta, dava certo, combinava, era bonito, era legal, a minha ideia e tal. Então eu cheguei no estúdio, numa noite, né, na gravação, na mixagem, né? Cheguei no estúdio e falei, olha, eu tenho uma ideia de um solo de guitarra pro final de Ovelha Negra. E a nossa empresária, que é a Mônica Lisboa, que olhou pra mim e falou, você tá louco? Que, pô, já tem solo de guitarra pra caralho no disco, já tem guitarra demais, a nossa balada que vai vender o disco, porra, seu cabeludo barulhento, cara. Aí, numa outra noite, durante a mixagem, eu fui lá de novo, mixando o disco. Então, pô, pois é, pessoal, tem essa ideia da música da vez. Pô, mas já não falo, né? Tá lindo! Quando chegou na terceira noite, assim, quando era umas 2 horas da manhã, eu já não falava mais nada, né? Sim. Porque tomei 2 cartões vermelhos geral, assim. Aí eu peguei, o Andy Mills, que era o produtor, e que ele era em inglês, né, o Andy Mills, e ele falava um portonhol, assim, falou, e agora aquele solo você quer mostrar? Você, tá bom, vai mostrar o solo. Eu falei, pô, legal, vou mostrar. Aí pus o fone, peguei a guitarra, quando chegou na hora eu fiz, né, pra mostrar. Quando acabei ele falou, vem aqui. Tirei a guitarra, subi a escada, cheguei lá e falou, vai embora. Como vai embora? Porra, do caralho, tudo, pô, mas demais, não sei, não. Falei, pô, vou gostar, pô, finalmente deixaram mostrar. Não, demais, olha, pô, legal, então vamos fazer agora. Não, vai embora. Não, peraí, não é que o som vai ter um pouco mais de sustainer, né? Eu vou ter que, pô, infernizar um pouco isso daí, tá muito... Não vai mexer, não vai mexer, não vai mexer. Ele tirou a fita da máquina.